Por que pessoas boas se transformam em monstros? O conceito de moralidade, do que é certo e errado, tem sido um tópico de debate filosófico ao longo dos séculos. No entanto, a psicologia pode lançar uma luz sobre os fatores que levam as pessoas a se afastarem da moralidade. Quando observamos serial killers ou criminosos, frequentemente nos perguntamos o que poderia ter acontecido em suas vidas para transformá-los nesse tipo de pessoa. O que os levou a fazer o que fizeram? Muitas vezes, ao assistir a documentários sobre esses casos, pensamos, isso nunca aconteceria comigo. Ou, ainda, acreditamos que seríamos capazes de reconhecer o mal em outros de imediato. Mas será que é realmente assim? É fácil acreditar que estamos imunes à maldade, mas a verdade é que todos nós, em algum momento, podemos ser moldados pelas circunstâncias em que vivemos. A moralidade humana é muito mais vulnerável do que imaginamos. Se não tomarmos cuidado, podemos perder o controle sobre nossos próprios valores. A psicologia nos ensina que nossos princípios morais podem ser corrompidos pela situação em que estamos. Muitas vezes agimos de maneiras diferentes dependendo de onde estamos e com quem estamos. Por exemplo, em situações de grande comoção, como a morte de uma figura pública, algumas pessoas, que jamais justificariam um assassinato, podem acabar aprovando ou até celebrando o ato, apenas porque os outros ao redor estão fazendo o mesmo. Isso revela como nossas emoções ou a pressão do ambiente podem facilmente distorcer nosso senso de moralidade. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Lúcifer, um conceito introduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo. Ele descreve como pessoas comuns podem ser transformadas em indivíduos capazes de realizar atos de brutalidade e maldade. Esse conceito é baseado no famoso experimento da prisão de Stanford, realizado em 1971, que investigou como pessoas se comportam em situações de autoridade, especialmente em um ambiente de prisão simulado. A moralidade pode ser mais flexível do que imaginamos, e muitos de nós acreditamos ter um código ético firme. No entanto, a pressão de uma situação pode nos empurrar para além do que achávamos ser capaz de fazer. As figuras de autoridade têm um grande poder sobre o nosso comportamento. Elas muitas vezes nos afastam de nossos valores morais, fazendo com que nos sintamos parte de algo maior, justificando ações imorais. Esse fenômeno não ocorre apenas em situações extremas, como guerras, mas também no nosso cotidiano. Por exemplo, figuras de autoridade podem nos guiar para um caminho que julgamos ser certo, mas a história mostra como isso pode ser perigoso. O comportamento dos soldados nazistas, que cometiam atrocidades apenas por estarem seguindo ordens, é um exemplo claro de como a desindividualização pode levar a justificativas morais distorcidas. Mesmo em grupos menores, como círculos de amigos, as pessoas podem ser influenciadas de maneira similar. Grupos podem ter um impacto ainda maior sobre as atitudes e comportamentos de uma pessoa. O pertencimento a um grupo social pode ter efeitos profundos, tanto positivos quanto negativos, sobre o comportamento individual. Por exemplo, em décadas passadas, círculos de jovens ligados ao movimento do metal extremo na Noruega acabaram se envolvendo em atos de violência, incluindo incêndios e assassinatos, como resultado de uma transformação progressiva em suas crenças. Isso ilustra o poder de um grupo e como ele pode alterar a moralidade de seus membros, levando-os a agir de maneiras que jamais imaginariam antes de entrarem nesse círculo. Além disso, não é incomum que, em situações de necessidade emocional, indivíduos se sintam atraídos por grupos que reforçam suas frustrações e ressentimentos. Por exemplo, a comunidade Incel, celibatários involuntários, tem sido uma plataforma onde muitos se sentem validados em seus sentimentos de rejeição e vingança, especialmente contra as mulheres. Isso pode levar a atitudes violentas e comportamentos destrutivos. As comunidades que promovem ideias de ódio podem ser um terreno fértil para transformar indivíduos de boas intenções em monstros, que adotam atitudes extremas baseadas em um senso distorcido de pertencimento. Outra variável importante que influencia as ações de uma pessoa é a pressão do ambiente, que pode causar uma mudança na percepção de moralidade. Por exemplo, a solidão e a busca por um grupo de pertencimento podem fazer uma pessoa adotar crenças e atitudes que antes pareceriam totalmente alienígenas. É importante lembrar que a pressão de grupos, especialmente aqueles que validam atitudes negativas,
pode mudar significativamente as atitudes de alguém. No entanto, vale ressaltar que a moralidade de uma pessoa não é definida por uma única escolha. Em muitos casos, ações como roubo ou agressão podem ser alimentadas por circunstâncias externas ou lutas internas, como vícios ou problemas de saúde mental. Uma pessoa que se vê em uma situação desesperadora pode cometer atos que normalmente rejeitaria. Adições a substâncias, por exemplo, podem alterar drasticamente o comportamento de alguém, levando-o a ações que não teria cometido em outras condições. Portanto, é essencial compreender que os desafios e as condições pré-existentes, como vícios ou doenças mentais, podem afetar significativamente as escolhas de uma pessoa. Essas condições, combinadas com um ambiente externo negativo, podem transformar alguém em uma versão distorcida de si mesmo. No entanto, isso não significa que essas pessoas sejam essencialmente más. A ajuda, o apoio emocional e a compreensão podem fazer uma grande diferença na recuperação de indivíduos que passaram por essas experiências traumáticas. Por fim, ser uma boa pessoa exige mais do que apenas boas intenções. Em situações de pressão ou adversidade, muitas vezes precisamos de coragem para resistir às influências negativas e tomar decisões que estão de acordo com nossos valores pessoais. Isso pode ser difícil, especialmente quando nos deparamos com pressões de amigos, família ou figuras de autoridade. Mas é importante manter nossa integridade, questionar os grupos aos quais pertencemos e garantir que nossas ações sejam sempre guiadas por nossos próprios princípios morais. Ser bom, em um mundo com tantas influências externas, não é uma tarefa fácil. Todos nós estamos suscetíveis a mudanças em nossas atitudes, e a linha entre o bem e o mal pode ser mais tênue do que pensamos. A chave está em estar consciente de como essas influências afetam nosso comportamento e sempre lutar para manter a nossa moralidade intacta. Se gostou do conteúdo, deixe-nos saber deixando o like e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como este.